Olá, meus amigos, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil no Ponto News, Brasil no Ponto News e Mito Brasil, uma homenagem maravilhosa ao Jair Bolsonaro. Gente, eu tô com uma camisa aqui histórica, tá? Essa camisa que eu tô aqui é histórica, nós temos essa camisa desde 2018, histórica, eu vou já mostrar para você, já. Vou levantar aqui um pouquinho aqui para você ver essa camisa no detalhe. Então, enquanto isso, vai se inscrevendo, compartilhando, é muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. A gente estamos em dois canais maravilhosos aqui, que é o Mito Brasil e Brasil no Ponto News. Temos live nesse canal toda segunda, quartas e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, dedão no like e compartilhando. Se inscrevendo e compartilhando. Eu vou explicar algumas redes sociais que a gente estamos aqui. Estamos no X, mais conhecido como X. Estamos no WhatsApp. Você entra no WhatsApp, lá, vai lá em atualização. Lá você vai encontrar dois canais. Brasil no Ponto News e Brasil no Ponto TV. Estamos lá também. Estamos no Kawaii também. Estamos também no Instagram, Facebook. Tá entendendo? E o Telegram, também tudo enquanto a plataforma que possível, então. Tá? Então, deixe o like e compartilhe. É muito importante o seu compartilhamento. Nesse lado daqui nós estamos no Mito Brasil, desse lado daqui nós estamos no Brasil no Ponto News, gente. Todos os canais parceiros que a gente escolhe sempre um aqui para dar essa moral para a gente aqui. Então, deixa aquele like, compartilha, é muito importante. Temos informação bacana sobre Jair Bolsonaro, temos Trump, Elon Musk, tem todo mundo aí. Estamos aqui, fresquinho aqui para você, todas as informações, porque aqui a gente faz o jornalismo de verdade. Ninguém faz jornalismo pensando em ganhar dinheiro. Não, quem falar, se tiver 2 assistindo, tiver 3 assistindo, 10, 50 mil, o importante é a qualidade do jornalismo independente, porque aqui nós não fazemos jornalismo para ganhar dinheiro, nós vamos informar as pessoas. Entendeu? E através da informação é que chega até a gente, pessoas querendo ajudar a gente, querendo fazer um Pix para a gente. Então, o Pix está na descrição do vídeo. Se você quiser ajudar a gente, ajuda a gente, é muito importante. Agora, o mais importante é o seu like, o seu gostei, o seu quando você gosta do canal, se você gosta do canal, faz parte aqui do canal Brasil no Ponto News, se senta agraciado, porque é um canal de direita, um canal que apoia Jair Messias Bolsonaro no Brasil, Bukele lá no país, como é que é o nome do país dele? El Salvador. El Salvador. Teve mais outro que ganhou agora de direita. A direita está invadindo todo mundo. Equador. Equador também tem um de direita, também ganhou também lá. E fora isso tem o Milei, que segue a regra, tá? Gente, temos uma informação também importantíssima sobre essa agenda Hulk, né? Tem uma informação aí urgente aí que a União Europeia terminou com essa falha. Já tinha o Donald Trump, aí todo mundo, o Milei já tinha falado isso lá no país dele, e agora a Europa toda entrou na história. Não quer mais esse negócio. Gênero, casal, duas só, homem e mulher. Ponto final. Não tem esse negócio, tá vendo? Você já sabe há muito, desde a época dos meus avós, desde a época que era muitos anos atrás, desde quando a gente é menininho, criança, entendeu? Então deixe seu like, compartilhe, isso aí são informações que vai chegando aqui a informação que vai passando para você. A gente trabalha aqui ao mesmo tempo com um computador lá no outro estúdio, um computador aqui na frente, um celular aqui na frente, tudo a nosso favor, que é para a gente dar essa informação em primeira mão para vocês. Então, deixe seu like, compartilhe, é muito importante o seu compartilhamento e parabéns ao povo brasileiro, resiliência. Anistia já, tá ok, gente? Escreva e compartilhe. Já está protocolado a anistia, tá ok, gente? A gente vai falar sobre isso aqui. Já está protocolado lá. E vamos ver se o Hugo Marmota, como diz o Pavinato, Hugo Marmota resolve essa situação. Deixe seu like e compartilhe, tá ok? Vamos lá. Também tem uma informação, gente. Tem uma informação importantíssima sobre o Eustáquio, né? O Eustáquio da Espanha. Você vê o que o STF está fazendo com o nosso país.
para onde está indo o nosso país. Vamos aguardar, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Se inscreva, compartilhe, fica até o final com a gente aí, bate um papo com a gente, manda uma mensagem aí pra gente aí, é muito importante, só mensagem aqui. Se quiser ajudar o canal na descrição do vídeo, tem um Pix. Se não puder ajudar, bacana, tá tudo certo, você tá ajudando a gente demais, mas antes de sair da live, deixa aquele like maneiro aí pra gente aqui, isso aí vai ajudar no engajamento do canal, tá entendendo? O canal da gente não é monetizado, tá entendendo? Então, você entende, né? Entende? Canal de direito é complicado. Mas ajude a gente aí dando aquele like, é muito importante, seja muito bem-vindo, tá ok? Exatamente. Muito boa noite. Começando essa transmissão ao vivo, tanto no canal Brasil no Ponto News, quanto no canal 100% Mito Brasil. Mito Brasil. Né? Tô com 100% Brasil. 100% Brasil na mente, né? Enfim, começando essa transmissão tanto no canal Brasil no Ponto News, quanto no canal Mito Brasil. Inicialmente, peço o like, peço o compartilhamento. Se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se nesse canal que porventura você estiver assistindo, porque a gente retransmite essa live em outros canais de direita que se encontram aqui ou aqui na descrição. Estamos em transmissões simultâneas, canais esses que colocam Deus, o conservadorismo, família, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta, por volta das 19 horas, no horário de Brasília, e por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido justamente a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desta live do dia 16 de março de 2025, agora 19h29 no horário de Brasília. Vamos lá, então. Primeiramente vai falar sobre a evolução clínica de Bolsonaro, né? Lembrando que ele passou por várias cirurgias, né? Essa foi a 6ª ou 7ª, né? Esta última, e foi a mais prolongada, né? Foram cerca de 12 horas fazendo essa que foi uma cirurgia muito complicada, né? Muito complexa, né? Enfim, a gente vai falar aqui sobre a atualização do quadro clínico do Bolsonaro. Seguidamente vai falar sobre o caso Eustáquio, né? E por fim, a gente vai falar aqui sobre o Trump que quer sanções contra Moraes. Enfim, ditos temas, vamos à oração. Vamos orar pelo nosso querido presidente, para mim é presidente, Jair Messias Bolsonaro. Estamos orando, estamos entrando em oração, toda noite a gente ora, a gente glorifica a palavra do Senhor, coloca Deus em primeiro lugar, para que Deus deixe ele à vontade e conforte seu coração, para que venha melhorar o mais rápido possível. Já tem uma grande evolução. Então vamos orar pela família Bolsonaro e por nós, pelo Eduardo também que está lá fora, e pela nossa família. Inscreva-se e compartilhe. Vamos lá. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não deixei cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Vamos lá. Salmo 40, gente. O salmo, um dos maiores salmos e mais lido no mundo inteiro. Que diz assim, Salmo 40, versículo 1, diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouvindo o meu clamor. Inscreva-se, compartilhe, deixa aquele like. É muito importante você estar junto com a gente aqui, gente. Não deixe de participar da nossa live. Esteja aqui com a gente. Mande um direct, converse com a gente aqui. É muito importante aquele bate-papo que a gente responde a sua mensagem. Não pensa que a gente não responde, não. A gente responde ao vivo e a cores. Manda sua mensagem, fale o que você está sentindo aí. Se quer falar do Bolsonaro, pode falar. Se quiser falar que a gente pode melhorar no canal, a gente melhora. É muito importante, seja muito bem-vindo, ok? Exatamente, vamos aqui ao primeiro tema desta live. Bolsonaro apresenta evolução clínica e se encontra sem problemas, segundo nota médica. O eterno presidente
segue sem previsão de alta. O eterno presidente Jair Bolsonaro se recupera da cirurgia realizada no último domingo para desobstruir o intestino e reconstruir a parede abdominal. Uma nota médica divulgada nesta quarta-feira informou que Bolsonaro não apresenta problemas, sangramentos e também outras complicações. Ele permanece internado na unidade de terapia intensiva sem previsão de alta, mas o quadro clínico é considerado estável. Os médicos orientam que Bolsonaro continue a praticar mini caminhadas e exercícios respiratórios para auxiliar na recuperação. Essa foi a 7ª intervenção cirúrgica no trato digestivo desde o atentado que o eterno presidente passou em 2018. Enfim, temos até um tweet aqui do próprio eterno presidente, né? Justamente postado hoje, no dia 16 de abril de 2025. Vamos à segunda matéria. A primeira matéria está na Revista Oeste, a segunda matéria está no Pleno News. Nota médica, aliás, seria assimilar a primeira, né? Em vídeo pós-cirurgia, Bolsonaro aparece andando pelo hospital. Abre aspas, sem desistir. Vamos adiante, Brasil. Fecha aspas, disse o eterno presidente. Pleno News. Vamos seguindo aqui, ó. Bolsonaro fala sobre recuperação de cirurgia. Abre aspas, outro milagre realizado, né? Feito. O eterno presidente agradeceu a compreensão dos amigos e ressaltou que as primeiras 48 horas são importantes. Pleno News. Ainda sobre Bolsonaro, ele disse que o seguinte, né? Abre aspas, tenho boa evolução clínica, mas sem previsão de alta da UTI. Fecha aspas. O eterno presidente segue a recomendação médica de não receber visitas com a exceção de familiares. Jair Bolsonaro continua internado na unidade de terapia intensiva do hospital DF está em Brasília, sem previsão de alta. Nesta quarta-feira, o eterno presidente publicou uma nova atualização do seu estado de saúde nas redes sociais. Bolsonaro está em acompanhamento pós-operatório neste terceiro dia de recuperação. O político passou por uma cirurgia para corrigir uma obstrução intestinal no último domingo e para corrigir a parede abdominal, inclusive, né? Enfim, Revista Oeste. E por fim, né, eu queria trazer essa matéria, mas ela está correndo muito nas redes sociais, né? O Globo pede desculpas por publicação ironizando cirurgia de Bolsonaro, mas mantém conteúdo no ar. Ora Brasília. Passado pelas matérias, vamos aos comentários. Primeiro eu quero começar pelo Jornal o Globo, né? O Jornal o Globo, que era uma outra história quando era Dr. Roberto Marinho, que era diferente. Felizmente, tomou esse caminho do lixo aí. Então, eles pediram desculpa apenas para os eleitores, não pediram desculpa ao Bolsonaro, tá vendo? Pediram desculpa lá, e continua com a matéria no ar, tá vendo? É raro. Agora é aquele negócio. A esquerda era tão hipócrita, eles são tão hipócritas, que eles soltam a matéria no ar, aí eles recuam. Eles recuam de não, mas o pessoal já leu na matéria. Quer dizer, é de uma ignorância achar que o povo é besta, tá entendendo? É de uma ignorância e achar que o povo é besta. A gente já sabe toda a artimanha dessa esquerda. Já sabe toda a artimanha deles. Eles jogam no ar e vejam o que acontece. Veja o que está acontecendo no Congresso Nacional. O Glaber Rocha, no seu lá, o Zé Ruela lá,
Ele está para ser caçado. Já foi a maioria, porque ele terminou batendo, brigando com o influenciador lá do MBL. Brigando não. Ele expulsou o cara dentro da casa do Congresso, que é a nossa casa. Não. Então ele está ele está para perder o mandato dele. Aí está fazendo greve de fome, mas está bebendo água de coco toda hora, se datando. Vai te catar, rapaz. Vai te catar, rapaz. Enquanto isso, vocês são contra a anistia. Não assinam o documento da anistia. Aí fica com o negócio de uma choradeira por causa do Zé Ruela, que não com a partideco desse tamanho, rapaz. Preste atenção, tem vergonha na cara. Olha, esse aqui sim. Sabe essa camisa aqui? Dá uma olhada, dá um detalhe. Esse aqui é Bolsonaro carregando o Enéas, tá, gente? Nota essa camisa. Eterna camisa aqui. Entendeu? Então, o que é que acontece? É uma hipocrisia total. Aí o Jornal Globo vai lá, ele solta a matéria que milhares de pessoas viram. Isso é bom. O Bolsonaro entrar na justiça, processá-lo, pedir indenização. Está na hora de começar. Não é livre expressão. Isso é falta de respeito com o ser humano. O cara com uma cirurgia no peito de fora a fora. A 7ª vez que o cara vai para a mesa de cirurgia. Aí vai o Jornal Globo, em vez de... Não, a bababá danada, é uma mentirada danada. Aí eu acho que a Globo também tinha que passar por essa censura do Donald Trump também, tá entendendo? O Trump também que essa empresa também, ó, que não tirar, mandar expulsar todo mundo de lá do negócio. É vergonhoso. Mas vamos lá. Bolsonaro está uma evolução tremenda. Ontem nós vimos ele caminhando ainda com o andador. Hoje ele já andou sozinho, andou junto com a Michelle, andou sozinho. Então a evolução está 100%. Então nós vamos continuar orando, vamos continuar fazendo vigília e vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. Afinal de contas, o Bolsonaro foi considerado pelos jornais, todo mundo sabe lá fora o que aconteceu. É considerado pelos jornais lá de fora como líder mundial. Olha só para onde agora. Então, quanto mais bate no Bolsonaro, agora o mundo sabe o que está acontecendo no Brasil. O mundo sabe o que está acontecendo no Brasil. O mundo sabe que Bolsonaro foi esfaqueado, teve um atentado contra ele, que aquele Adélio Bispo foi patrocinado por alguém, quem sabe, ninguém sabe, porque um cara que segue o filho do Bolsonaro num clube de tiro, lá em Santa Catarina, um clube de tiro, onde o cara é sócio, né? Tem carteirinha de lá que pode participar lá. Um cara que tinha computador, tinha tudo à disposição dele, que quando aconteceu o episódio com o Bolsonaro, o atentado, porque ele fez o atentado contra o Bolsonaro, simplesmente ele apareceu lá, 3 advogados lá e com o jatinho particular. Quem mandou aquele jatinho? Amigo, é o sinal que um dia eles não vão falar, porque o Deus que eu sigo, ele sabe o que está acontecendo. E a resposta vai vir aos poucos. A resposta vai vir aos poucos. A ver não pode ser diretamente de perto, mas vai vir aos poucos, aos pouquinhos. Aos poucos. Aquela história de perder o mané numa mola, foi aquele negócio da Débora, né? Da menina lá, Débora, acho que foi Débora. Já num passado não tão distante, depois que o Barroso foi esculachado lá nos Estados Unidos, perdeu o mané numa mola, quando chegou no Brasil, não sei se você se lembra disso aqui, houve um silêncio. Por quê? Ele estava lá com familiares e eu acho que ele teve uma perda muito grande. Ninguém falou nada sobre isso, mas todo mundo sabe o que aconteceu. Então, tem uma perda muito grande. Então, às vezes, as coisas não atingem você diretamente, mas atinge pessoas muito próximas a você. Então, é tempo de você pensar e saber que nós tem um Jesus Cristo, que ele não dorme. Então, nós somos vigiados o tempo todo por ele. Ele sabe o dia de levar a gente, o dia da nossa partida, porque se a gente soubesse da nossa partida, precisava viver. Mas você vai fazer um KDM, sabendo que amanhã é a tua partida. Não é assim que funciona. Deus, só ele tem no livro dele a data e hora e o dia que vai chamar você para acertar as contas com ele, tá? É mais ou menos isso. E se você está limpo na história, como a gente prega o melhor, faz o melhor, ajuda como na nossa possibilidade outras pessoas,
é muito importante. Às vezes não pode ajudar com dinheiro, não pode ajudar com isso, mas a gente ajuda com palavras, orientando. Entendeu? Então, o Jair Bolsonaro passou por essa situação. E é forte, tá? É um guerreiro, é forte, é duro na queda. Esse aí pode-se dizer que é um duro na queda. Entendeu? Já tentaram derrubar tudo enquanto é jeito. Olha só o que eles já fizeram com o cara. É baleia, é não sei mais o quê, é misógino, é bicicletista, entendeu? É tudo que não presta, é botar em cima do você. É joia, sumiu os móveis do palácio, depois apareceu, entendeu? Quer dizer, é de uma sem vergonhice da esquerda, tremenda. Eles jogam no ar. Se colar, quando eles veem que deu M, eles falam, não, realmente, nós erramos, mas não pedimos desculpa para o Bolsonaro. Está tudo certo. O Bolsonaro está na hora de meter processo. É um atrás do outro. Processo. Todo mundo que falou vai metendo processo, um atrás do outro. Vamos ganhar aí, vai dando para instituição de caridade. 10 mil, instituição de caridade. 30 mil, instituição de caridade. É mais ou menos isso. É a coisa que o Luciano Hang faz quando ele ganha negócio. Coisa que o Siqueira Júnior faz também. Quando ele ganha, ele doa para a situação, Instituto de Caridade. Entendendo? Pessoas, entendendo? Precisa. Então, meus amigos, é isso que eu tenho que falar. Parabéns ao Jair Bolsonaro, parabéns à equipe médica. E mesmo a gente tem que agradecer ao Senhor Jesus Cristo, porque só Ele pode colocar nós de pé todo dia. A gente pode dormir e acordar no dia seguinte, tem que agradecer por ter acordado, porque a gente pode dormir e nunca mais acordar. Deixe seu like, compartilhe, é muito importante. Seu like, seu compartilhamento. Mais uma palavra aqui do Senhor Jesus, que vamos para o Salmo 41, que diz assim: bem-aventurado que aquele que atende aos pobres. O Senhor livrará do dia do mal. Tá entendendo? Então, quando você glorifica, ajuda uma pessoa mais pobre do que você, que não tem, às vezes é uma pessoa na rua, ajudar, isso Deus agrada. Aquele ardor que dói no teu coração, que arde no teu coração, é Deus agindo para que você seja uma pessoa cada vez melhor. É Deus trazendo mais bem para você. E às vezes o dinheiro não vem. Às vezes a gente diz assim, porque eu preciso disso, não tenho isso, quero aquilo. Gente, quando você ajuda, você doa, o que é que acontece? Deus, ele vai te dar aquilo em dobro. Eu assisti uma palestra há muitos anos atrás mesmo, lá em 1980, uns trocados 80, 81, por aí, que o Deus Washington falava assim, às vezes você tem uma casa bonita, aquilo não vem por acaso, vem porque o mundo trabalha. Mas, às vezes, o dinheiro não vem, assim, quando você ajuda, pode ter certeza que aquilo vem de volta para você. Essa é a verdade. Inscreva, deixe seu like e compartilhe em nosso canal. É muito importante. Estamos aqui no Mito Brasil. Estamos aqui no Brasil no Ponto News, gente. Mito Brasil e Brasil no Ponto News. Então, deixa aquele like maravilhoso. É muito importante seu like, tá, gente? Se puder ajudar o canal, na descrição do vídeo tem um Pix que você pode ajudar a gente. Está ajudando pessoas de bem. Que esse investimento pode ajudar outras pessoas, tá vendo? É muito importante. A sua doação vai reverter para que a gente ajude outras pessoas, tenha mais pessoas aqui que possam nos ajudar a levar essa live no ar. Todo dia, toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Porque além do trabalho que a gente tem aqui, nós temos outras atividades. Então, outras atividades. Tem um canal dele aqui, que ele lançou o canal dele aí, canal que faz de entretenimento, canal que está indo para frente aí. Nós temos outro canal chamado Ferreira 3.0, que é a minha assinatura. Então, e nós temos também um canal canal de turismo, que fala não fala na cidade. É canal que não fala de política, fala de outras coisas. Então, deixa aquele like maravilhoso, é muito importante, seja muito bem-vindo. Tá vendo? Seja muito bem-vindo. Então, vamos criar que tem uma pessoa aqui ligando aqui, mas não a atenção da gente. Deixa aquele like maravilhoso, é muito importante, seja muito bem-vindo nesse canal Direito que apoia Jair Messias Bolsonaro, ok? Exatamente. Antes de comentar sobre o primeiro tema desta live, vou aqui citar o Salmo 121, né, ao qual eu sempre trago nas transmissões ao vivo, né? Vamos lá, então? Salmo 121, né?
Levo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar teu pé, quem te guarda não tosquenejará. Esse que não tosquenejará nem dormirá, o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e tua saída desde agora e para sempre. Amém. Agora, comentando sobre o primeiro tema dessa live, é lógico, né, pessoal? É lógico que é repudiável, né, qualquer tipo de publicação em tom de deboche, né, quanto que aconteceu com o Bolsonaro, né? Ele passou por uma cirurgia muito complexa, né, de 12 horas, né, ao qual foi muito complicada, né? Ele até o presente momento não se recuperou 100%, né? Mas as próximas horas serão decisivas, né? Segundo o próprio disse, né? Mas ele já se encontra andando pelo hospital, né? O que é um sinal muito positivo, né? É lógico que ele não está caminhando normalmente, né? Ele ainda está tendo algumas dificuldades, né? Mas ele evoluiu, né? Evoluiu bastante, né? Muito, né? Perante a essas horas, né? Mesmo, né? Que ele esteve no hospital, né? Lembrando que ele se encontrava no Rio Grande do Norte para uma agenda de campanha, não, né? Mas uma agenda de campanha, né? Até porque a gente entende o seguinte, né? Que o Bolsonaro se tornou inelegível por conta de uma ilegalidade, né? Por parte do TSE, né? Porque era prerrogativa do Bolsonaro fazer reunião com embaixadores, independentemente de qual fosse o assunto. O que foi tratado ali era sobre o voto impresso, né? Sobre o voto impresso, né? Sendo que o Brasil se junta a Bangladesh e Butão, que não tem um sistema de impressão do seu voto, né? Fora que o artigo 37 não está sendo respeitado há tempo, né? O princípio da publicidade, né? Quer dizer, então uma apuração que é secreta, né? A contabilização não é pública, né? E isso deixa o nosso processo eleitoral sob suspeito a todo momento, Mas, segundo alguns ministros, né, tanto do STF quanto do TSE, o sistema eleitoral do Brasil é 100% confiável, sendo que, na verdade, não há sistema eleitoral 100% confiável no mundo todo, né? Mas alguns se acham os tais, né? Alguns se acham até mesmo semideuses, né? Incriticáveis, né? Sendo que na verdade, qualquer funcionário público é passível de crítica ou até mesmo hostilização. Afinal de contas, quem não quer ser criticado ou hostilizado, que não exerça cargos públicos. Mas a gente vê que os ministros do STF querem legislar ao invés de julgar. Ora, se eles querem legislarem, né, ao invés de julgarem, que se candidatem. Né, e não queiram interferir em outras atribuições que não cabem a eles, né? Não cabem justamente a eles, né? Mas o que a gente vê é que o consórcio de imprensa daqui do Brasil, né, atua tipo como se fosse uma extensão do desgoverno Lula. Tanto é que o Globo faz uma postagem ao qual não apaga, né, em claro tom de deboche, né, de deboche mesmo, para com o que aconteceu, sendo que, na verdade,
o Bolsonaro está passando por resquícios do que ocorreu em setembro de 2018, né? Ele passou por um atentado, né? Praticamente no mesmo dia, né? O que aconteceu? Ele passou por uma cirurgia, né? Ao qual foi de emergência, né? Agora, há muitas perguntas sem resposta, né? Sobre o que aconteceu envolvendo o Adélio Bispo, né? Por exemplo, quem enviou o Adélio Bispo para atentar contra o Bolsonaro? O que fazia Adélio Bispo na Câmara de Deputados no mesmo dia do atentado contra o Bolsonaro? Mesmo horário, o horário era o mesmo. O que fazia, né, Adélio Bispo sendo desempregado com notebook, celulares e outros itens? Enfim, fora que o próprio Adélio Bispo apareceu com advogados. Então, quem paga esses advogados do Adélio Bispo? A gente quer saber a verdade. João 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Então, há muitas perguntas sem respostas. Afinal de contas, a investigação da Polícia Federal não foi idônea, né? Vamos dizer assim, não foi honesta. Né? Até porque a Polícia Federal, na verdade, é enviesada para o sistema de esquerda, né? Afinal de contas, o que eles falam sobre democracia, na verdade, essa democracia está alinhada com regimes totalitários. Mas quando esses ministros do STF vão viajar, até mesmo o Lula vai viajar, é para países capitalistas, não países comunistas. Então é muita hipocrisia, né? Por que o Lula não vai viajar para a Venezuela, Cuba ou Nicarágua, ao invés de países bem-sucedidos? Primeiro mundo, né? Japão, né? Entre outros. A gente vê ministro do STF até indo para Portugal. Né? Agora, fazer o que em Portugal? Né? O que o Lula foi fazer no Japão e no Vietnã? Porque, na verdade, a gente sabe, né, que o Lula não apresentou um projeto de Brasil, não apresentou uma obra sequer. Lula foi condenado em mais de 3 instâncias. Atua com seu desgoverno sem teto de gastos. O Lula era para se encontrar preso até o presente momento. Só que o mesmo foi solto através de uma manobra por um ex-advogado do MST, que proibiu operações policiais no Rio de Janeiro, diga-se de passagem, né? Que também fez uma reunião com embaixadores de forma inconstitucional antes do Bolsonaro, enquanto presidente do TSE. Né? Diferentemente do Fachin, que fez uma reunião com embaixadores de forma inconstitucional, Bolsonaro fez uma reunião com embaixadores de forma constitucional. Né? Mas quem foi punido nessa história? Logicamente, Bolsonaro. Bolsonaro que sempre fez questão de atuar sob nossas leis, apesar de que, sob nossa Constituição, né? Apesar de que a nossa Constituição apresenta erros, apresenta problemas, mas, mesmo assim, ele preferiu se ater às nossas atribuições que vai de encontro à soberania nacional, né? Resumidamente, né? Mas é lógico que a imprensa, né? A imprensa daqui do Brasil diz que faz o jornalismo, sendo que na verdade a gente vê que é uma clara militância, né? Principalmente por parte do Globo, né? Em querer fazer um deboche, né, sobre uma situação
trágica, né, que aconteceu com o Bolsonaro, né? E ainda passa por resquícios, né, do que aconteceu, do que ocorreu em setembro de 2018, né? É lógico que a gente não queria que ele passasse por isso, né? A gente queria que ele estivesse 100% na saúde, tipo o Trump, né? Mas, mesmo assim, né? Mesmo assim, a gente ora, né? A gente faz tudo aquilo que a gente pode, né? Para que o Bolsonaro possa se recuperar o mais breve possível sobre o que ocorreu, né? O que aconteceu com ele, né? Que foi uma tragédia, né? Que foi um atentado, né? A gente prefere não falar o nome específico aqui, né? Mas está muito claro, né? Que ocorreu uma coisa muito grave com o Bolsonaro, né? Mas mesmo assim, para a imprensa isso não vale, né? O que vale é militâncias, né? Em detrimento do jornalismo verdadeiro, né? Que a gente vê em fonte direita, né? Diferentemente desses veículos de velha imprensa, né? Ao qual os denomino de consórcio, né? Enfim, é isso que eu tenho para dizer, né? Presto minha solidariedade ao Bolsonaro nesse momento de recuperação, né? Que ele se recupere o mais rápido possível, né? Afinal de contas, eu sei que não é fácil passar por uma situação dessa, né? Ao qual ele passou por 6 ou 7 cirurgias, né? Mas mesmo assim, né? Mesmo assim, ele tem se demonstrado uma pessoa muito diferenciada, né? Afinal de contas, não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um se recuperar de todas essas cirurgias, né? Não é para qualquer um mesmo, né? Além do político, né? Eu costumo dizer, né, que eu apoio o ser humano Bolsonaro, né? Porque ele é lógico que defende ideias, né? Mas ele, enquanto ser humano, né? É um exemplo, né? É um exemplo, né? De honestidade, no que tange a democracia e também no que tange ao patriotismo, né? É lógico que é possível ser patriota mesmo morando fora do Brasil, né? Exemplos a gente vê, né? Por exemplo, Constantino, né? Mas não é o caso, né? Não é o caso, né? Constantino, Paulo Figueiredo, agora o caso é que a gente pode conciliar ideias, né? Conciliar ideias com o ser humano, né? É lógico que ideias estão acima, né? Na verdade, sobre pessoas, né? Mas nesse caso, né? Mas de qualquer forma, né? Mas de qualquer forma a gente entende que o ser humano Bolsonaro, né? É diferenciado, né? É diferenciado, né? Enfim, ele tem se mostrado um cara, um político, né? Um ser humano exemplar, né? Não só no que tange a recuperação em si, né, dele, né? Mas também na questão da honestidade, na questão democrática e na questão do patriotismo, né? Enfim, é isso. Tá ok, meus amigos? Então deixa aquele like maneiro aí com a gente, aquele like maroto, que aí ajuda a crescer o canal. Dando aquele like, você ajuda a fortalecer nosso canal, você ajuda mais pessoas vejam o nosso vídeo, tá dizendo? É muito importante essa live, tá dizendo? O YouTube ele indica para mais pessoas, isso fortalece o nosso canal, é muito importante quando você dá o like. Se quiser ajudar o canal, na descrição do vídeo tem um Pix, mas só ajude se seu coração manda boa, vou ajudar os caras. Aí fazer no Pix, alguma coisa, existir tem a conta lá, você pode ajudar da melhor maneira possível, tá vendo? Então, deixe seu like e compartilha. Temos live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas, que é o canal Brasil no Ponto News. Mas tem os outros canais que a gente escolhe um canal que é para estar junto com a gente toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas, ok? Exatamente, vamos aqui ao segundo tema desta live.
Espanha bloqueia nova tentativa de extradição de Oswaldo Eustáquio. Tribunal espanhol notifica a Polícia Internacional para barrar ordens ilegais de prisões baseadas em pedido recusado pelo país. A Justiça da Espanha acionou a Organização Internacional de Polícia Criminal, Interpol, e determinou que a entidade impeça qualquer nova tentativa de prender ou extraditar o jornalista Oswaldo Eustáquio com base em um pedido já rejeitado oficialmente. O comunicado foi divulgado na segunda-feira. Ele prescreve o encerramento da cooperação jurídica com o Brasil, no caso, e o cancelamento de todas as medidas cautelares aplicadas ao Eustáquio. Revista Oeste. Vamos seguir aqui. Revista Oeste também, né? Defesa de Eustáquio diz que o Brasil ficou sem um prazo, né? Passou do prazo, né? E não pode mais recorrer em processo de extradição. Advogado afirma que tentativa de intervenção pela embaixada foi rejeitada pela Justiça da Espanha e que não há mais espaço para recursos. Revista Oeste. Temos aqui outra novidade, né, sobre o caso, né? O Moraes acabou indo contra os espanhóis, né? E interrompeu extradição de traficante por suposta falta de reciprocidade. Ação entre aspas, né? A ordem legal, né, do ministro do STF ocorre depois de o país europeu ver motivação política e negar devolução do jornalista Oswaldo Eustáquio. Revista Oeste. Né? Enfim, é isso. Passando pelas matérias, vamos aos comentários. Pô, parabéns à Espanha. Deu um pontapé no Alexandre de Moraes. Pontapé. Isso aí sabe como é que é aquele cara quando vai lutar um Van Damme? O Van Damme que pegou aquele cara que é maior do que ele e meteu o pé no peito dele, na cara, e desceu aquela nata do rosto dele. Foi a mesma coisa que a Espanha fez. Já a segunda vez. E pela última vez. Será pela última vez. Não vai mais poder recorrer. Agora ele se vale, porque ele agora mandou pessoas do mau caráter, pessoas que fazem tráfico de drogas, essas coisas erradas, para casa, para ficar em domicílio. Por quê? Para se vingar da Espanha. Outro detalhe importantíssimo, os Estados Unidos já sabem disso. Acabei de... A Ana Paula Rengel, lá da Revista Oeste, acabou de falar. Os Estados Unidos já sabem disso, que a Espanha também rejeitou isso aqui. Daqui a pouco... Segura um pouquinho, daqui a pouco a gente vai falar sobre os Estados Unidos, tá bom, gente? Então, foi um pontapé. Agora, ele, para se vingar, chamou, ele passou por cima do Lula e passou por cima da PGE, como é que diz? Os internacionais que fazem o jogo ali para poder chamar ele, e convocou o embaixador da Espanha para dar explicação. Isso é uma vergonha. Isso aí é passar por cima de jurisdição. Passar por cima do ministro lá, que faz a interlocução internacional. Quem fala, quem chama para explicar é o governo, o ministro lá que faz o jogo internacional entre países, não o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes tem moral para fazer isso por ninguém, rapaz. Está de brincadeira com a população? Então, o Alexandre de Moraes, cada vez, ele tá indo num beco sem saída. Então, agora, além dele não poder botar o pé nos Estados Unidos em breve, ele não vai poder mais botar o pé também na Espanha. Porque se for, será preso. Estou falando para vocês. Se for, será preso. Isso aqui
É detalhe, tá, gente? Daqui a pouco a gente vai falar do Donald Trump, daqui a pouco. Tá vendo? Então, tá certíssimo a Espanha. É perseguição política. Ele já fez de tudo para esculachar com Oswaldo Stack, que é um jornalista. A Globo fala que é um blogueiro. Pessoal, Globo, tenha vergonha na cara. Jornalismo, o cara tem diploma de jornalismo. Para de inventar historinha. É por isso que quando tem manifestação do Bolsonaro, todo mundo esculacha vocês. Porque vocês estão do lado errado. Vocês estão do lado errado. Você não deve nada à justiça. O Lula, William Bonner, foi condenado por 9 juízes. Eu não sei se você está. Você não deve nada à justiça. Conheço esse Zé Ruela. E vi aqui no condomínio Barra Palace, quando não namorava Fátima Bernardi lá. Lembro disso aqui. É um Zé Ruela. Entendeu? Conheço muito bem. Então, você não deve nada à justiça. Vai vendo, Brasil. Vai vendo, tá? Então, isso aqui é tipo de jornalismo. É jornalismo que nós temos agora, entendendo? Na negócio aqui, entendendo? Parabéns à Espanha, que acabou com o negócio também tem mais um detalhe sobre essa agenda woke. Acabou, tá? Eu e ela e eu. Ponto final. Não tem negócio de mimimi ou choradeira. Acaba com isso. E se o Bolsonaro será reconduzido ao cargo, beleza. Ele vai vir metendo o pé na porta, fazendo a mesma coisa que o Donald Trump fez nos Estados Unidos. Porque agora tem experiência, né? Experiência, tá? Não tem STF, não tem negócio. A STF quer mandar no mundo. O pessoal está dizendo o que o Senado está fazendo. Então, vamos discutir se ainda precisamos do Senado para alguma coisa. Se nós temos só temos os deputados federais, já resolveu o problema. Sem ter Senado, para que 80 e poucos senadores para não fazer porcaria nenhuma? Tá vendo? O que foi que eles entregaram em 2024? Nada. 2023, nada. 2022, nada. 2025 não entrega nada. Aí vem o Davi Alcolumbre falando que quer gastar 90 milhões para divulgar mais as coisas do Senado. O Senado tem a própria televisão, tem a própria TV, por que não anuncia lá? Porque tem que contratar blogueiro ou agência de publicidade. Não. Amigo, não tem como, né? Não tem como. Então, o que eu tenho para falar é o seguinte: parabéns à Espanha, que não se dobrou a essa história macabro do Alexandre de Moraes. Ele acha que ele manda no mundo, não manda no mundo. Vai ser preso, hein? Vai ser preso, tá? Eu digo em nome de Jesus, você será preso. Se você resolver botar o pé nos Estados Unidos, você será preso em nome do Todo-Poderoso Jesus Cristo. Aguarde, eu estou falando de coração, será preso, tá? Não tente ousar aí nos Estados Unidos, porque você aqui no Brasil já está sendo monitorado pelo FBI, entendeu? Guarda, botou o pé na Espanha, você botou o pé agora fora, você vai vir uma ordem no mundo, do mundo, com a lei magnífica. Daqui a pouco a gente vai lá falar. Daqui a pouco a gente vai falar já sobre isso. Deixa aquele like porreta aí pra gente aí, muito importante, ó. Deixa aquele like aí, dando aquele... Não custa nada você dar aquele like, é muito importante o seu like, o seu compartilhamento. Canal de direita que apoia Donald Trump nos Estados Unidos, Milei na Argentina, Bukele lá em El Salvador, teve agora o outro que foi eleito, e Milei na Argentina, Estados Unidos, aqui no Brasil é Jair Messias Bolsonaro. Lula tem que voltar para a cadeia, tá? Lula tem que voltar. Ele não foi inocentado. Ele, porque foi inocentado por quê? Qual foi o juiz que inocentou o Lula? Entendeu? Qual foi o juiz que inocentou o Lula? Numa jogada de pessoas não bem vistas no Brasil, deu uma canetada e disse que o erro era do CEP. Então bota o CEP certo, pô, e deixa ele preso lá. Bota o CEP para Brasília e manda ele preso, ficar preso. Ele tem problema com Cíntia Atibaia. Entendeu? O Palocci falou que ele deu 300 pau para ele na mão lá, 300 mil. Entendeu? Tinha intermédio. Quer dizer, é de uma covardia com a população do nada. Até hoje não teve a picanha, não tem café, não tem ovo, não tem café, não tem picanha. E aí? Entendeu? Ele foi cobrado lá, aqui no estado do Rio, pelo um cara da polícia lá, como é que diz? Polícia rodoviária. Cobrou ele,
porque ele prometeu uma coisa, ele está finalizando o mandato dele, ele teve sorte, ele pode ser dizer assim, teve sorte, porque a história era fora Lula, e aí, num momento ali de reunião entre os líderes do partido, resolveram lutar pela anistia. É pesado, mas vamos ter anistia, em nome de Jesus, para todos aqueles patriotas que estão sofrendo sem necessidade nenhuma, pessoas de 60, 70 anos. Enquanto isso, o Alexandre de Moraes manda para casa um cara que faz tráfico de droga, faz tudo de errado. Não, manda para casa o cara. Não, ninguém vai devolver para a Espanha, não. Vai ficar aqui no Brasil, manda ele para casa aí e deixa a coisa voar. Amigo, não esquenta, não, que vem aí o carimbo de 10, ok? Se inscreva e compartilhe. Vamos lá. Exatamente. Partindo direto para o meu comentário, né, sobre o segundo tema desta live, né? Primeiro que o Moraes acaba citando a lei de reciprocidade, mas ela não é irrestrita. Não cabe ao Moraes questioná-la. Ponto final. Questionar isso, né? No caso, né? Afinal de contas, ele não pode considerar, por exemplo, né? Que o Oswaldo Eustáquio cometeu crime de tráfico de drogas, né? Sendo que na verdade, ele deveria, na verdade, são dois pesos, duas medidas, né? A gente precisa falar isso, né? São dois pesos, duas medidas. Né? Primeiro que tráfico de drogas não é considerado crime político, e vice-versa. Né? Interromper um caso desse é de uma ilegalidade, assim, de uma ilegalidade sem precedentes, né? Interromper essa extradição, né? Porque, novamente, repito, pessoal, dois pesos, duas medidas, né? Não cabe a nós julgarmos, mas o Moraes está atuando de forma militante, né? Novamente, né? Não só nessa questão de paralisar a extradição de um traficante, mas também de expelir uma ordem ilegal de prisão do Oswaldo Eustáquio. Que crime Oswaldo Eustáquio cometeu, né, para ser alvo desse tipo de situação? Parece que o que passa essa impressão, né, é que o Oswaldo Eustáquio cometeu um crime de lesa pátria, dizendo que, na verdade, não foi isso que aconteceu. O Oswaldo Eustáquio teve que sair do país não por questões assim, de covardia, né? Eu diria não por isso, né? Mas por questões de não ter outra alternativa. Não tem outra alternativa. Se ele continuasse no Brasil, ele continuaria sendo preso ilegalmente por crimes que não cometeu. Né? É esse o ponto. Né? Agora, diferentemente do Oswaldo Eustáquio, esse criminoso, esse traficante, praticou crime, né? Segundo a justiça da Espanha. Né? Então, a gente não pode transformar uma situação similar a outra, sendo que, na verdade, são situações, circunstâncias diferentes. Né? A Espanha tem até as leis do país deles, né? Aos quais devem ser cumpridas. Né? Mas o Moraes não sabe o que é isso, né? Até porque relativiza a soberania da própria Espanha. Né? Enfim, tirem suas próprias conclusões, é o que eu tenho para dizer sobre o caso, né? Mas presto meu repúdio novamente, né,
ao que o Moraes vem fazendo quanto à situação do Oswaldo Eustáquio, né? O Oswaldo Eustáquio é um alvo, né, da militância por parte dos ministros do STF, até porque não há um ministro que se volte contra o que o Alexandre de Moraes vem fazendo, né? E o Alexandre de Moraes atua de forma conjunta, né? Sendo ele o nome principal, né, por assim dizer, do STF, né? E justamente a Espanha considerou o quê? Motivação política, né? Quer dizer, o STF querendo legislar ao invés de julgar até mesmo nessas horas, né? Enfim, é isso. Tá ok, meus amigos? Então deixe seu like, compartilhe. É muito importante o seu compartilhamento, porque isso fortalece o nosso canal. Quando você dá o like, isso fortalece demais nosso canal, entendeu? Mais pessoas verem nosso vídeo. O YouTube ele indica para mais pessoas para que as pessoas possam ver nosso conteúdo. É bacana, entendeu? Então é muito importante. Na descrição do vídeo tem um Pix, se você puder ajudar a gente, ajuda a gente aí. Se não puder, tá tranquilo, só seu like, tá tudo jóia, é muito importante. Deixa aquele like, é muito importante. Seu like e seu compartilhamento. Live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Brasil no Ponto News e Mito Brasil. Se inscreva, deixa aquele like, é muito importante, tá ok? Vamos aqui ao último tema desta live. Pastas do governo Trump avaliam sanções contra Moraes. Ministro, entre aspas, do STF foi classificado pelo governo Trump como maior vilão à democracia do Ocidente, por um dos conselheiros do próprio presidente dos Estados Unidos. A Casa Branca está avaliando possíveis sanções contra Alexandre de Moraes, do STF. O processo, considerado lento, envolve 4 departamentos do governo Trump. A informação da revista Oeste. No domingo, Jason Miller, conselheiro do presidente Trump, chamou Moraes de maior vilão à democracia do hemisfério. Hemisfério não, né? Hemisfério ocidental. Ele escreveu em inglês aqui: Brazilian Supreme Court Justice Alexandre de Moraes is the single greatest threat to democracy in the Western Hemisphere, and he thinks it's funny. E aqui ele faz uma citação, né, seguindo a publicação do próprio Jason Miller, né? Em 2021, o Jason Miller foi detido pela Polícia Federal no aeroporto de Brasília por ordem ilegal de Alexandre de Moraes, quando veio ao Brasil para participar do CPEC, um importante evento conservador. Revista Oeste. Né? Enfim, passado pela matéria, né? Vamos aos comentários. Tudo bem, vamos lá. Peço aqui só a inscrição, gente, e atento porque a gente vai falar aqui agora, tá? O Paulo Figueiredo e o Constantino? Não, Paulo Figueiredo e o... Como é que é isso? Filho do Bolsonaro, não sei se não. O Eduardo Bolsonaro, vamos lá. Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro foram chamados à Casa Branca, para dar detalhes do Alexandre de Moraes, certo? Vamos embora, vou repetir novamente. O Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo está há muitos anos lá nos Estados Unidos. Cidadania agora está por conta, lá é cidadão americano. Ele foi o seguinte, foram chamados à Casa Branca, ele faz reunião todos os dias com pessoas na Casa Branca lá para explicar a situação. Então, eles foram chamados, os dois foram chamados para explicar o que acontece no Brasil, mais por detalhe. Então, ele sabe o que vai acontecer. Então, são 4 pastas do governo Trump que vão detonar o Alexandre de Moraes. Vamos
Não vamos passar pano para coisa nenhuma. Vão detonar ele. Ele vai ficar sem cartão de crédito. Vamos ser bem sinceros. Vai ficar sem cartão de crédito. Não, ele já não está nem indo. Tem um evento lá do Dória, aquele evento esquisito do Dória, né? É aquele evento esquisito do Dória. Entendeu? Os caras saem do Brasil para falar do Brasil lá fora. Cara, não precisa disso. Tem o Rio de Janeiro, tem São Paulo. Pô, eu vou falar do Brasil, mas dentro do Brasil. Como é que eu vou sair, bancar ministros lá para fora para falar do Brasil? Que vergonha é essa? Isso é coisa, como diz o Lacombe, é coisa de terceiro mundo mesmo. Entendeu? É o 4x4 no domingo falou. É coisa de terceiro mundo. Como é que pode sair do Brasil para falar do Brasil fora do Brasil? Porra, tá de brincadeira. Mas vamos lá. Então, essas 4 pastas estão verificando as possíveis não. Vai ser sanção mesmo contra o Alexandre de Moraes. Segundo o Dias Miller, que é aquele que foi preso aqui, que os policiais federais não sabiam falar inglês, queriam que ele assinasse um documento em branco, no documento lá, a mamar, ele disse, não, peraí. Chamou os advogados da embaixada, inclusive o Felipe Martins foi lá também, entendendo? Para se inteirar do que estava acontecendo. Esses caras são milionários, são donos de plataforma, são bilionários, não são o Alexandre de Moraes, que é um cara que fica batendo multa em cima dos outros, não sei para onde é que vai essa grana, né? Essa grana dessas multas, tá? Então, ele acabou briga com todo mundo, com maiores empresários. Um dos maiores, aliás, o maior empresário, que é o Elon Musk, e os outros, entendeu? E agora vem as sanções, uma questão de tempo, porque lá o processo é bem organizado, bem tipo, mas amanhã vai resolver, não. Amigo, lá é uma coisa chamada, eles respeitam a Constituição. Aqui ninguém respeita a Constituição, principalmente os ministros do STF, que são que eram para ser guardião da nossa Constituição, eles rasgam a Constituição todo dia. Entendeu? É por isso que tem aquela história, o Senado, para que o Senado presta para porcaria nenhuma. Então é melhor acabar com o Senado, não ter mais senador, ter só deputados. Acaba com o Senado, rapaz, não tem mais nada para discutir no Senado. O Senado serve para quê? Para que ter 2 casas? Tem uma casa que é revisora desses ministros, que é para meter esses ministros, botar ele na casinha dele, ele não bota. Então, Davi Alcolumbre está cada vez mais ficando pior. E não será nunca mais eleito. Esses caras tomaram o Pacheco, Arthur Lira, que mandou prender o Daniel Silveira, esse tal de Hugo Marmota aí. Isso será o cara para ir lá para dentro para onde ele vai. E nunca mais botar os caras em Brasília. O Brasil precisa de gente com coragem. O Brasil precisa de um Jair Bolsonaro com coragem. Precisa de um Sebastião Coelho com coragem. Jornalista como Augusto Nunes com coragem. Montar a Revista Oeste para descascar essas coisas erradas que a Globo vive passando pano. A CNN fica passando pano. A Jovem Pan ficou agora naquele negócio, despertou todos os que eles reclamaram, despertou Constantino, Paulo Figueiredo, tudo saíram da Jovem Pan, por causa que chamaram ele em Brasil, tu bota esse cara embora, ou a gente já está em televisão do ar. Quer dizer, é vergonhoso isso aí, a gente sabe do que aconteceu. Né? À toa que saiu o Augusto Nunes também de lá, o Pioto, a Ana Paula, essa turma, tudo inauguraram a Jovem Pan, todo mundo está fora. O único programa que dá audiência lá na Jovem Pan é o Pânico, o restante não. Amigo, foi pro limbo, tá vendo? Ali o Swing no Z dá 10 mil pessoas. Enquanto isso, a Revista Oeste publica 150, 200 mil pessoas diária. Quando o Bolsonaro vai lá, então é um montão de gente. Então, gente, é muito importante isso, mas o que aconteceu é isso. Donald Trump está estudando. Outra coisa, a lei Magnitsky não precisa do Congresso. Outras vão precisar. Mas essas outras leis só depende dele. Por exemplo, visto, só depende dele. Lei Magnitsky, outras coisas precisa passar pelo Congresso. Mas tem coisa ali que as canetadas dele acabou. Então, vai vir as primeiras sanções dele.
e algumas vão para o Congresso, que o Congresso vai votar a favor que caça os vistos dele. Não só dele, como de estudantes que fizeram apologia a muita coisa errada, tá vendo? Então, vamos aguardar dentro da regra. Eu acho que está indo bem, está indo muito bem. Mas ninguém sabe disso aqui. O Eduardo Bolsonaro ele ficou nos Estados Unidos não para querer estar passeando, como ministro aí, como exemplo. Teve ministro que já viajou, ainda não entrou nem um feriado ainda. Ainda não é feriado. O cara já viajou no Uber como é que é o nome já viajou no avião da FAB. Na Uber FAB, tá vendo? Agora, chama Uber aí para mim, Uber FAB, aí vai embora. É mais ou menos isso, tá vendo? Tal do Barroso, né? Já viajou. Para lá ele vai ficar, na semana que vem ele volta. Entendeu? Quer dizer, é vergonhoso em ter um Congresso Nacional também que não vota nada. O Hugo Mota fugiu também do Brasil. Fugiu, né? Fujão, né? Para não ficar no meio ali, porque depois daquele jantar com o Alexandre de Moraes, com o Marmota, com os Marmota, aí ficou assim. Viajou com Lula. Porque os caras foram conversar. Nada, cara. Foram conversar para a China, para o Japão. Em vez de ter coisa mais necessária no Brasil, o povo pede socorro. Até o ovo está caro. Está tudo caro. Pelo amor de Jesus Cristo. Tu vai no supermercado... Tem aquele lema, né? Se está tudo caro, volta Bolsonaro. Isso. Se está tudo caro, volta Bolsonaro. Entendeu? O Bolsonaro enfrentou uma pandemia, que não é uma coisa muito séria. Infelizmente, tá aí o Lula, não tem uma obra que esse cara fizesse alguma coisa pelo Brasil. Está no último ano dele. Nada esse cara demonstrou durante esse tempo, a não ser falar mal do Bolsonaro, do ex-governo, ex-presidente. O presidente fez muito, muito. Entendeu? Vocês armaram esquemas para destruir o Bolsonaro, vocês do STF, que saiu da cadeia para achar que pode ganhar o Brasil. O Brasil não aguenta isso, não, rapaz. O Brasil tem que ser livre, é um país livre. Nós era tão considerado igual aos Estados Unidos, nós co-irmãos, em termos de liberdade. Olha para onde nós estamos indo. Estamos virando uma Venezuela por causa do Alexandre de Moraes, que veio botando todo mundo para ele não presta. Olha o que esse cara fez agora com o negócio do Oswaldo Stack. Porque ele não quiser trazer o Oswaldo Stack, ele liberou o traficante. Simplesmente liberou para ficar em casa. Fica em casa, depois a gente vê isso aí. É isso aí que ele fez. A gente vê depois. Deixa o cara em casa, descansando, Oswaldo Stack fica lá. Porque lá na Espanha, isso não vale, isso é perseguição política. Ele arranjou problema agora com isso, não pode mais recorrer, não. Tá? Agora ele chamou o embaixador da Espanha para explicar. Cara, já foi dado carimbo, o cara deu. Tu viu aquelas pegadinhas, não, aquelas derrapadas que o cara vai mexer mexer no cavalo, o cavalo tá com 2 pés daquela patada. Foi isso que aconteceu. Deu uma patada nele. E o Donald Trump veio aí pior. Não vai ter cartão de crédito, não vai ter. Se ele estiver bem na Espanha, na Espanha não. Lá nos Estados Unidos não vai poder, não. Ele vai ter que, se o filho dele estuda nos Estados Unidos, vai ter que voltar para o Brasil, porque não pode. Isso aí pode ser tanto para ele como a pessoa que estão ao seu redor. Então, preste bem atenção. Os auxiliares deles, os juízes auxiliares dele lá, já começaram a pular fora, que pode sobrar para eles também, tá? Como hoje saiu uma matéria da Gazeta do Povo, Gazeta do Povo, saiu uma matéria hoje, que o tal do Taliaferro, que ficou lá, ele era lá ele falou que tem medo eu vou chamar ele agora no Congresso Nacional, depois desse vazamento, desse bate-papo, desse negócio que ele falou na internet. Chamaram ele, agora ele vai ter que se apresentar ao Congresso Nacional para explicar aquilo ali. Que ele falou que tinha medo de morrer. Essa turma não brinca de serviço, não, rapaz. Isso é esquerda, mano. Esquerda é maldita. Esquerda é maldita. Se eles não gostarem de você, eles vão te detonar de qualquer jeito. Fez tal de Lindídio, é? É o tal do Lindídio, tal do Lindbergh, né? Aí.
Agora, 20 horas e 33 minutos. O tal do Lindinho, da lista do Odebrecht, era o nome também chamado de feio, tá vendo? Que era o Lindbergh Farias. Ok? Essa turma, se eles ficar ali, eles ficam pedindo, eles vão direto, ele bate na porta do STF, ó, quero isso, assim, assim, assim. É assim que eles fazem. Tá ok, meus amigos? Então deixa o seu like e compartilha, muito importante o compartilhamento. Vê aí Donald Trump e seus assessores botando para arrebentar e mandando o Alexandre de Moraes para dentro da casinha dele, que é o lugar onde ele nunca deveria sair. E um detalhe, e fique muito bem claro o que eu estou fazendo, essa é uma previsão. Se ele botar o pé na Espanha e botar o pé nos Estados Unidos, ou alguém Estado, vai vir aí outra lei. A Corte Internacional vai sair uma ordem para prendê-lo, tá? Se inscreva, compartilhe, deixa fora os Estados Unidos que não vai botar, se botar o pé, será preso, tá ok? Inscreva e compartilhe. Se o Alcolumbre não tem capacidade de punir o Alexandre de Moraes, que o mesmo seja punido por Donald Trump. Vai ser. Com certeza será, né? Até porque não só um, mas não só dois, não só três, mas 4 departamentos estão a pleno vapor, né? Estão trabalhando a pleno vapor em prol de que se estabeleça critérios punitivos àqueles que estão atentando à democracia, né? Que estão vilipendiando a democracia. Não é só o caso de Alexandre de Moraes, é o caso do Lula, é o caso do Barroso, é o caso do Fábio Chor, é o caso do Paulo Gonet, é o caso do Fachin, é o caso do Fux, né? É o caso. Eu poderia justamente ficar a noite toda aqui falando dos nomes que a gente poderia punir através de sanções internacionais. Vai ser punido. Mas há muitos vilões ao patriotismo, há muitos vilões ao Ocidente, né? É esse o ponto, né? Porque a esquerda não é democrática, eu já falei por inúmeras vezes. A esquerda não é democrática, não existe esquerda democrática. A esquerda está alinhada a regimes totalitários, né? Quais são as representações dos regimes totalitários pelo mundo? Nicarágua, Venezuela, Coreia do Norte. Que são países onde os quais tanto socialismo quanto comunismo foram implementados com sucesso. Tanto é que o Estado, né? Se inchou, e está até mesmo beneficiando veículos de imprensa. É ou não é o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Por exemplo, né? O Globo agora soltou uma matéria contra o Bolsonaro. Pô, e olha que o Bolsonaro se encontra em recuperação de resquícios do atentado que passou em setembro de 2018. Né? Mas o Lantal não está comprando o silêncio da imprensa, porque vamos ser sinceros aqui, né, pessoal? Vamos ser sinceros aqui. Já estão ocorrendo casos de corrupção, escândalo de corrupções no desgoverno do PT. Agora, por que a imprensa daqui do Brasil, a velha imprensa daqui do Brasil, não está noticiando isso? Porque ela foi comprada. Pelo desgoverno do PT. Né? Logicamente, por dinheiro. Né? Até porque, ao que parece, além da imprensa ser de esquerda, propriamente, não é preciso de governo do PT para comprovar isso. A imprensa acaba se vendendo. Né? A imprensa acaba se vendendo ao status quo atual. Né? Por quê? Né?
a imprensa já tem um viés, né? Sendo essa mesma imprensa que contribuiu para a eleição do Lula, o que acontece? O que acontece é que patati patatá não, né? Mas eu estou só usando uma alusão aqui, né? O que acontece é que há uma complementação por parte da imprensa a algo que o desgoverno do PT faz ou acaba não fazendo, né? Porque a gente vê que a gente estamos sob um desgoverno que é omisso também, que é omisso, né? Aliás, é mais omisso do que ativo, né? Ativo, vamos dizer assim, né? Porque não apresentou uma obra sequer, tem atuado com irresponsabilidade, sem teto de gastos, tanto é que a gente vê viagens e mais viagens do Lula, né? Sem qualquer tipo de prestações de conta, né? Além disso, o próprio Lula não apresentou uma obra sequer, né? Todas essas obras que estão sendo anunciadas agora pelo Lula já foram governo Bolsonaro. Anunciadas pelo governo Bolsonaro, né? Então, resumidamente, a gente vê um desgoverno que age contra o Brasil, né? Inclusive defendendo a regulamentação, que na verdade é censura das redes sociais, né? Então, resumidamente, né, a gente vê um desgoverno contra o Brasil, contra os preceitos democráticos e contra nossas leis, nossa Constituição. Até porque não é de hoje que o Lula tem feito algumas militâncias sem o aval do Congresso Nacional, né? Não é de hoje que vem acontecendo isso, né? Mas até o mesmo Lula quer ser um deputado federal, ao invés de se ater às suas atribuições, aos quais, na verdade, deveriam ser inexistentes, né? Porque na verdade o Lula não deveria se encontrar na política. É esse o ponto, porque o Lula foi condenado em mais de 3 instâncias por mais de 9 juízes diferentes, né? Então, entre outras palavras, o Lula deveria continuar preso, sendo que foi solto através de uma manobra, né? E a gente vê que o Lula não sabe que é o Congresso Nacional, né? Isso. Tanto é que acaba terceirizando não, né? Acaba extrapolando não, né? Mas ignorando, esse é o termo correto, o Congresso Nacional, né? Enfim, além do fato, né, de que o próprio desgoverno contribui para a elevação de impostos no preço dos alimentos, combustíveis e juros, né? Tanto é que quanto mais Estado inchado, né, maiores saem lesados os pagadores de impostos. Contrafatos não argumentos, pessoal. Contrafatos não argumentos, né? O desgoverno do PT atua contra o Brasil, contra os preceitos democráticos também, né? Resumidamente é isso, né? Além do próprio desgoverno do PT também anunciar ministros que estão envolvidos até o talo em esquemas de corrupção, né? Agora as estatais estão concedendo prejuízo, né? Estão trazendo prejuízo, né? Diferentemente na época do governo Bolsonaro, que obtinha lucro. Por que isso está acontecendo? Porque já há um desgoverno do PT que está fazendo um desserviço ao Brasil em prol de esquemas irregulares, né? Resumidamente é isso, né? Mas sobre Trump punir Moraes, né? Acredito que o governo está certíssimo, né? Agora,
até onde vai as punições? A gente crê que o Trump, né, venha acionar a lei Magnitsky, né, que prevê a proibição, atenção, a proibição de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Não, a lei Magnitsky não é só para isso, não. Mas não é só isso. Mas não é só isso, né? A gente crê que haja punições mais severas, até mesmo com prisão em caso de Alexandre de Moraes sair do Brasil, né? Ou até mesmo pôr os pés em outros países, né? Afinal de contas, os Estados Unidos, as leis, os Estados Unidos acabam regendo o mundo de certa forma, acaba sendo uma referência, né? E quer queira ou não, né? Os Estados Unidos têm a capacidade, né? De enfrentar, né? De enfrentar qualquer tipo de adversidades, né? Enfim, é isso que eu tenho para dizer, né? Meus parabéns ao governo Trump, que está trabalhando incessantemente em prol de punir aquele que vilipendia a democracia, né? E novamente, né, para meu repúdio a Alexandre de Moraes, né? Alexandre de Moraes que vem atuando de forma inconstitucional, né, ilegal há muito tempo. Vai ser preso. Né? É lógico que o Alcolumbre não está pondo um freio nos ministros do STF, mas há muito tempo a gente vê arbitrariedades acontecendo, né? Por parte de militantes, né? Que não querem ver uma normalidade no Brasil, eles querem a normalidade, né? Tanto é que apoiam declaradamente o desgoverno do PT, né? O próprio Alexandre de Moraes beneficiou muito o Lula em 2022, nas eleições de 2022, agora, né? Agora não tem feito oposição nenhuma, não tem feito oposição nenhuma ao que o Lula vem fazendo ou não, né? Enfim, mas resumidamente, né, o STF atua com o desgoverno do PT, né? Quer queira ou não, né? É aquilo, né? O Alexandre de Moraes contribuiu muito para o Lula, né? O Lula se tornar elegível novamente, contribuiu muito para que o Lula fosse solto da cadeia, né? Mas a gente vê que não há qualquer tipo de responsabilidade por parte desse então ministro, né? Porque eu não chamo de ministro, né? Chamo de criminoso, né? Porque quem atua fora das leis é o quê? É o que se não criminoso, né? Enfim, é isso, né? Espero que o Alexandre de Moraes seja preso o mais breve possível, e que ele pague pelos seus crimes, né? E com certeza será, não tenha dúvida, né, que será nessa terra e não só na justiça divina ao qual Deus prescreve, né? Mas, enfim, a gente crê que o Alexandre de Moraes pague pelos seus crimes aqui na terra, não só com proibição de entrar nos Estados Unidos, mas também punição de prisão. É isso que Moraes merece. E financeiramente, tá, gente? Financeiramente ele será... Tá? Financeiramente. Isso será um gol, será um grande finale lá dos Estados Unidos. Porque ele não vai poder, todas as empresas, cartão de crédito, essas coisas aqui, ele que vai comendo, a hora dele vai chegar. Não se preocupa não, tua hora vai chegar. Então, gente, deixe seu like, compartilhe no nosso canal, leva para o seu grupo de WhatsApp, Facebook, Telegram, muito importante, seu like, seu compartilhamento. Live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, deixe seu like e compartilhe. Agora vamos para as últimas notícias aqui
do bate-pronto para encerrar essa live. Tá, vamos ao bate-pronto, né, que consiste nas matérias mais destacadas do cenário político, tanto nacional quanto internacional. Né? Jair Bolsonaro declara apoio a Evaí de Mello ao Senado pelo Espírito Santo. Pleno News. Trump diz que, abre aspas, a América Latina talvez tenha que escolher entre Estados Unidos ou China, fecha aspas. O presidente dos Estados Unidos citou o exemplo do Panamá. Isso. E fez uma entrevista exclusiva, né, para a Fox News. Né? Trump considera programa de autodeportação, compensação financeira para imigrantes. Gazeta Brasil. Trump diz que vai deportar o máximo possível de criminosos irregulares dos Estados Unidos. Revista Oeste. Pleno News. Perfil do oficial da PRF do Rio Grande do Norte exalta Bolsonaro e alfineta Lula. Glória Pleno News. a Deus. Por incrível que pareça, né? STF nega afastar Moraes, Dino e Cristiano do julgamento do golpe, entre aspas, né? Quer dizer, parcialidade, né? Sabe o que vai acontecer, né? Pesquisa indica que quase metade dos brasileiros não confia no STF. Quase metade não, acredito que mais da metade. Isso aí Isso aí é mais se falou que é mais da metade, com 90%, 10% tu acredita. Policial interrompe fala de Lula para cobrar promessa de 2009. Isso, é isso que eu falei ainda agora. Ele cobrou lá, os policial rodoviário, eles cobraram Lula, que até hoje ele não fez a promessa dele. Cara, vai acabar o mandato dele, não ver a picanha, não ter café, não ter ovo, não ter nada. Vai no supermercado, vai comprar ovo de Páscoa no negócio, vai comprar aquelas caixinhas de bombom, e olhe lá, tá vendo? Inscreva-se, deixe o seu like, meus amigos. Vamos lá. Vamos lá, então. No Rio de Janeiro, uma pessoa foi detida pela Polícia Federal após chamar Lula de ladrão. Quer dizer, não pode chamar o ladrão daquilo que ele realmente é. Corrupto pode, né? Ladrão não, né? Contra a cultura woke, Trump quer retirar a isenção fiscal de Harvard. Pleno News. Sobre a anistia, né? Partidos com ministérios do desgoverno Lula impulsionam a urgência do PL. Por incrível que pareça também, hein, pessoal. Os próprios esquerda estão impulsionando a... Não é toda, né? Não é toda esquerda, né? Esquerda, mas tem a parte ali que, inclusive, assinaram, tá? Assinaram a favor da anistia, tá? Com Lula, Brasil volta a oferecer proteção a criminosos condenados em outros países. Jornal Cidade Online. Reprovação de governo Lula dispara em Curitiba, segundo Paraná Pesquisa. Vamos seguindo aqui? Estou verificando aqui se tem mais notícias, né? Mas parece que o ex-assessor do Alexandre de Moraes revelou tensão. Isso, foi isso mesmo. Revelou conversas. Mensagens, isso aí. Está na revista Oeste de hoje, né? Assisti agora há pouco. Exatamente, né? O tal do Thalia Ferro. Parece que ele está tenso, né? Porque... Vou chamar ele no Congresso, o Alexandre de Moraes pode prendê-lo. Prendê-lo não pode, tá entendendo? Ele pode mandar prendê-lo e ele pode... Vou chamar ele no Congresso para explicar a situação dessas mensagens. Ele fala aí. Chegou a hora. Aqui, ó, ex-assessor de Moraes revela estar tenso porque pode ser preso ou até ter o seu fim de vida, né? Enfim, porque sabe muito, né? Vai revelar coisas que nós nunca... Agora vai ser a derrocada do Alexandre de Moraes, começa por assessor dele.
Já teve a mensagem vazada aí, tá? Agora vê o Donald Trump, aí a Espanha não quer mais ele lá, ele não vai poder mais sair do Brasil. Se sair, vai ser preso, mano. Aí chega a hora. Tudo tem um final. Ninguém mente ou faz coisas escabrosas para sempre. Tá ok? Vamos lá. Exatamente. Né? Com extradição barrada pela Espanha, Oswaldo Eustáquio deve renovar pedido de asilo no país. Glória a Deus. Vai dar, vai ter. Vai ter pedido de aceito. Oposição articula ofensiva contra asilo à primeira-dama, condenada por corrupção. Vai vendo, Brasil. Vai vendo, Brasil. Vamos lá? Vamos lá verificar se tem mais alguma. Tarifaço. Trump ainda é craque na arte de negociar. Revista Oeste. Musk repercute fala de Bukele sobre direitos humanos. Revista Oeste. Estados Unidos anunciam tarifa de 245% sobre produtos estratégicos da China. Trump atacante, hein? 100 e pouco, agora aumentou para 245. Meu Deus do céu. Trump proíbe acesso de imigrantes ilegais a programas assistencialistas. Revista Oeste. Enfim, é isso. Né? Lembrando que o Bolsonaro apresentou quadro de melhora progressiva no tratamento dele. Né? A gente crê que ele se recupere, né? O mais breve possível, até porque a gente quer que ele volte, né? Para a presidência. Afinal de contas, é o local que jamais ele deveria ter saído. Tá ok, meus amigos? Então vamos terminar essa live por aqui, desejando a todos uma noite de quarta-feira abençoada. Hoje é Sagrada Família, família é uma coisa muito importante. Então, tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Voltamos na sexta-feira, gente. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo, valeu. Gente, muito obrigado e não esqueça da camisa, ó, a camisa aqui. Camisa do Bolsonaro. Bolsonaro carregando, tá? Bolsonaro carregando o Enéas, ok, gente? Voltamos na sexta-feira. Boa noite a todos, fiquem na paz e muito obrigado às pessoas que nos acompanharam nas nossas transmissões, ok? Obrigado, seja muito bem-vindo. Deixa aquele like.